noite, Manu. Boa noite, Aline. Graça e paz, amém? Isso aí, eu gosto de gente pontual. Quanto mais rápido, quanto mais pontualmente a gente entrar, mais tempo a gente ganha. Amém? Fiquem à vontade conosco. Vamos começar desde já fazendo aqui uma oração, enquanto outras pessoas, vierem participar aqui conosco. É um prazer ter vocês aqui comigo, para junto nós falarmos da palavra do Senhor, amém? O Espírito Santo, Senhor, possa ministrar no seu coração nessa noite. Então vamos orar. Querido Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, por mais esse dia. Deus, te agradecemos por esse dia que o Senhor nos concede. Pai, somos gratas por essa oportunidade, Jesus, de poder falar da Tua palavra. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor abençoe, Deus, a vida de cada uma das minhas irmãs, Deus, tanto as que vão estar aqui comigo ao vivo, quanto aquelas que irão, Deus, ouvir a Tua palavra depois, porque não podem assistir hoje por terem compromisso. Deus, que o Senhor possa, Deus, falar com cada uma delas, assim como o Senhor falou comigo nessa tarde, Pai. Que a palavra do Senhor, Deus, possa estar penetrando os corações, porque ela, Senhor, é viva e eficaz. Ela é como a espada de 2 gumes que penetra na divisão da alma e do espírito e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração, Senhor. E ela não volta para si vazia, sem antes cumprir aquilo que lhe apraz e prosperar naquilo para que ela foi designada, Pai. Assim eu creio, Deus. Eu não estou aqui, Deus, por causa de mim, por causa do meu nome. Eu não estou aqui como uma blogueira pessoal para poder fazer aqui um show. Não, Deus, eu estou aqui para falar do Senhor. Então por isso eu te peço, Pai, que toda honra, que toda glória seja dada a Ti, Jesus. Que o Senhor cresça e que eu diminua, que o nome do Senhor seja engrandecido, que o nome do Senhor seja adorado. Pai, em nome de Jesus eu te peço uma bênção, Senhor, especial sobre a vida de cada uma das minhas irmãs, todas aquelas que estão ali, Deus, no grupo de devocional. Deus, que o Senhor visite, Pai, a vida de cada uma das Tuas filhas, Pai. Que o Senhor possa, Deus, estar ministrando a cura, o milagre, Senhor, a libertação em todas as áreas da vida das Tuas filhas, seja físico, espiritual, emocional. Deus, entra, Senhor, com a providência, Pai. O Senhor conhece, Deus, o desejo do coração de cada uma das Tuas filhas, meu Pai. Visita, Senhor, cada coração. Toma, Senhor, em Tuas mãos, Pai, a vida de cada uma das Tuas filhas. Renova, Senhor. Fortalece, meu Pai, para que os nossos olhos estejam em Ti e não nos problemas, não nas adversidades, meu Pai. Porque é do Senhor que vem a nossa esperança. É do Senhor que vem a nossa força. O Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, nosso socorro bem presente na hora da angústia, Pai. Então é em Ti que nós esperamos. Por isso eu te peço, fala conosco mais uma vez essa noite, Pai, e usa-me para a Tua glória. Os nossos ouvidos estejam abertos, Pai, para compreender aquilo que o Senhor tem a falar conosco. Assim eu te peço nessa noite e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Boa noite, Joyce. Boa noite, Ludiane. Boa noite a todas que estão aí conosco. É um prazer poder ter vocês aqui conosco. Eu gostaria, então, sem perca de tempo, de meditar com vocês aqui em Oséias. Nós vamos ler aqui no capítulo 6. Irmãs, eu tinha uma palavra que eu já havia preparado desde a semana passada para poder estar aqui, compartilhando junto com vocês. Só que hoje à tarde o Senhor falou comigo assim profundamente a respeito desse texto. E aí Deus tem dessas coisas, mudar a palavra. Que assim como Ele falou comigo, boa noite, Deia, paz do Senhor, boa noite, Aline. Assim como o Senhor falou comigo profundamente nessa tarde, eu queria poder compartilhar com vocês. Porque assim como muitas das vezes nós enfrentamos situações adversas, enfrentamos às vezes situações difíceis na nossa vida, existem outras pessoas também que estão passando por lutas, que estão passando por tribulações. Então eu creio que Deus tem
aqui uma palavra para falar também com outras pessoas. Amém? Então, que o Espírito Santo do Senhor possa ministrar no nosso coração. Então, nós vamos ler aqui em Oséias, no capítulo 6, do versículo 1 até o 3, que diz assim: Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará. Ao 3º dia nos levantará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva, como a chuva serôdia que rega a terra. Amém? A palavra do Senhor aqui no livro de Oséias, no capítulo 6, Deus estava aqui chamando o povo de Israel ao arrependimento. Deus estava chamando ali aquele povo que vivia numa vida totalmente inconstante. Uma hora estava buscando a presença de Deus, uma hora estava fazendo a vontade de Deus, e no outro momento estava em desobediência. E assim o povo de Israel seguiu durante toda a Bíblia, né? Todo o Antigo Testamento. Quando a gente para ler, a gente vê essa história se repetindo. Obedientes, desobedientes. E assim eles viviam nessa inconstância. Então, Deus estava chamando aqui o povo ao arrependimento através do profeta Oséias. Ele estava aqui trazendo essa palavra. Então, ele diz: Vinde, tornemos para o Senhor. Versículo 1. Porque ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e ligará. Mas depois de 2 dias nos revigorará. Ao 3º dia nos levantará e viveremos diante dele. Então, eu queria trazer essa palavra para nós, esse versículo, na verdade, trazendo para um outro assunto, mas que eu creio que Deus, assim como Ele falou comigo nessa tarde, eu creio que Ele vai falar com você também. Eu queria falar nessa noite sobre o cansaço. E que tipo de cansaço? Quando o cansaço chega. Quando chega o desânimo, quando a gente se sente desgastada, quando a gente se sente despedaçada. E não só fisicamente, mas espiritualmente, emocionalmente. Eu acredito que todas nós enfrentamos esse dia mau, esse dia difícil, aonde o cansaço chega, aonde vem às vezes o desânimo e aonde você se sente desgastado, ou por muito trabalho, ou às vezes por muitas tarefas ministerialmente na igreja. Você é aquele multitarefas que faz de tudo na igreja, ou então você é aquela pessoa que faz de tudo na sua família, né, que resolve muitas coisas. Então, quando chega o cansaço, quando chega às vezes o fato de você se sentir assim desgastado e parecer que as lutas que a gente está enfrentando é o próprio Deus permitindo, porque quando a gente está vivendo, né, no nosso passado, quando a gente enfrentou uma vida de pecado, né, de estar ali na prática do pecado, quando acontecem coisas ruins com a gente, né, a gente logo pensa o quê? São as consequências dos meus erros, são as consequências dos meus pecados. Então logo ali a gente entende que é aquele motivo. Mas quando a gente se sente não perfeito, porque ninguém vai alcançar a perfeição. A gente pode estar orando, jejuando, buscando ao Senhor todos os dias em comunhão com Ele, mas a gente nunca vai alcançar a perfeição para achar que é por mérito nosso. Eu estou tão bem com Deus, eu estou fiel nos meus dízimos, nas minhas ofertas, na minha oração, no meu jejum. Então, tem alguns que até falam aí, né? Você tem que colocar Deus na parede, porque Ele é obrigado a te abençoar se você estiver sendo fiel. Não tem nada disso. A palavra de Deus nunca falou isso. Que Deus tem a obrigação de fazer alguma coisa por nós. Não. Maior prova de amor que Ele poderia nos dar, Ele já nos deu. Que é o sacrifício de Jesus na cruz. A dor que Ele sentiu ali de carregar um peso. Não
por aquilo que ele próprio havia feito, porque nele não havia pecado, mas por aquilo que nós fizemos. Ele carregou ali um peso da dor, de ser massacrado, de ser cuspido, de ser humilhado, de ser crucificado ali, de ter enfrentado uma das maiores dores, porque uma morte na cruz era uma das mortes mais torturosas, que a pessoa morria aos poucos. Então ele enfrentou tudo aquilo ali por causa de nós, no nosso lugar, onde nós deveríamos estar, ele esteve por nós. Então, essa é a maior prova de amor que o Senhor poderia nos dar, ele já nos deu. Então, ainda que o Senhor não fizesse mais nada por mim, eu ainda assim teria motivos para continuar sendo grato ao Senhor, por aquilo que ele já fez. Então, tudo aquilo que eu busco fazer, né, seja orando, seja buscando em oração, jejum, em obediência ao Senhor, não é por méritos para que depois eu possa colocar Deus na parede. Agora o Senhor tem que me abençoar porque eu fiz. Não, isso é uma forma de tentar retribuir aquilo que ele já fez, porque na verdade a gente nunca vai conseguir retribuir. É uma forma só de tentar retribuir, de ser grato a esse grande amor de Cristo por nós, amadas. Então, mesmo quando a gente faz a vontade do Senhor, sendo obedientes em comunhão com o Senhor, nos nossos relacionamentos, e aí acontece situações que nos chateiam, que nos deixam tristes, vem as lutas, vem as provações, as tribulações, amadas, podem ter certeza que são as permissões do Senhor para nos fazer ter alguma lição, para nos ensinar algo, para nos amadurecer, para nos aperfeiçoar. Então, por isso que Oséias diz aqui: vinde, tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou. Ou seja, não é o diabo, é Ele. Quem é Ele? Deus. O próprio Deus nos despedaçou, mas Ele nos sarará. Ele fez a ferida e Ele a ligará. E aí depois no versículo seguinte diz: e Ele nos revigorará, e ao terceiro dia nos levantará. Então, tem lutas que nós enfrentamos na nossa vida que é sim, amém, Elaine, tá tranquilo, importante é você estar aqui com a gente. Tem lutas que a gente enfrenta na nossa vida que é o Senhor permitindo as dores e os sofrimentos, mas Ele permite a ferida, mas depois Ele mesmo nos sara. Ele permite as tribulações, mas Ele está dizendo aqui que Ele mesmo será responsável em nos revigorar, em nos levantar, para que a gente viva diante dEle. Amém, amadas? Então, às vezes a gente não vai compreender o porquê que a gente está passando por aqueles sofrimentos, mas Ele está permitindo por um propósito. Porque tudo, como eu sempre digo aqui, esse versículo, né? Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Tudo aquilo que acontece, seja coisas ruins, seja coisas boas. Mas até nos acontecimentos ruins, tudo vai cooperar para o nosso bem. Daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. Então tudo está dentro dos propósitos do Senhor para a nossa vida. E tudo vai cooperar para o nosso bem, para que a gente seja fortalecida, para que a gente amadureça e seja aperfeiçoada. E aí, quando Deus permite a gente enfrentar essas lutas, essas tribulações, para nos ensinar algo, Ele também está nos observando, para ver como nós vamos reagir aos sofrimentos, como nós iremos reagir às tribulações. Então, nós temos duas opções: ou nós vamos permanecer confiantes no Senhor, de que Ele está no controle de todas as coisas, e que tudo que Ele permite, Ele tem um propósito, nada é em vão. Ou a gente, permanece confiante, humilde, sem questionar. Ou a gente vai para um outro extremo, de murmuração, de questionamento, de reclamação e de querer desistir e jogar tudo pro alto. Eu não aguento mais essa luta, eu vou jogar tudo pro alto mesmo, eu tô servindo ao Senhor, eu tô sendo fiel, eu tô sendo obediente, o Senhor tá permitindo tudo isso. Qual será a sua reação diante das provações? Você é aquela que vai permanecer firme
ou é aquela que vai desistir? Ou é aquela que vai murmurar? Ou é aquela que vai reclamar, que vai questionar e que vai colocar Deus na parede? Eu estou sendo fiel, estou sendo obediente, mas o Senhor está permitindo essa situação. Amadas, a maneira como nós reagimos diante dos sofrimentos vai determinar se a gente vai acelerar o processo ou se nós vamos atrasar ele. Porque quanto mais maduras a gente tiver diante, né, das adversidades, das lutas, quanto mais maduras nós nos mostrarmos, mais confiantes, Deus, tá doendo, tá doloroso, mas eu confio que o Senhor está no controle. O Senhor não é um Deus carrasco. Se o Senhor está permitindo isso, Deus, é porque o Senhor tem um propósito na minha vida. Então, se eu reagir de forma humilde, madura, confiante no Senhor, isso vai acelerar o processo. Agora, se eu querer desistir, se eu ficar murmurando, reclamando, tentando fugir do processo, aí, amadas, a gente só atrasa. Só atrasa, porque sabe quando a gente fala aquela frase, nossa, fulano vai ter que quebrar a cara para aprender. Aí a pessoa quebra a cara uma vez, fulano vai ter que quebrar a cara de novo. E tem gente que quebra a cara 2 vezes, 3 vezes, 5, 10 vezes e não aprende. Então, Deus, ele permite as situações para ver se a gente vai aprender, para ver se nós seremos aprovadas. Mas se a gente agir com imaturidade, como uma criança, tentando fugir do processo, murmurando, reclamando, a gente só atrasa. Porque aí não aprendeu, vai ter que passar de novo até aprender. Então, é melhor a gente ter uma posição de maturidade e de confiança, ainda que a gente não esteja vendo nada, ainda que a gente não esteja entendendo nada. Mas é muito fácil, amadas, a gente falar que a gente tem fé em Deus, que a gente confia no Senhor, do que quando realmente a gente enfrenta esses tipos de situações e aí Deus realmente está querendo provar a nossa fé. Ele está querendo realmente provar se nós realmente iremos confiar nele ou não. Porque é muito fácil confiar na hora que está tudo bem. Na hora que todas as contas estão em dia, está tudo pago, família está 100% belezinha, todo mundo um amando o outro, sem briga, sem contenda, sabe? Tá tudo maravilhosamente bem. É muito fácil a gente confiar no Senhor só nesses momentos. Ele testa a nossa fé. Se ele fez isso com vários, né, com a maioria dos personagens bíblicos, com Jó, que era um homem fiel, íntegro e passou pelo que passou, ele não faria também conosco? Ele não permitiria conosco? Mas ele permite. Ele permite porque ele tem um propósito. Então, ele quer nos mostrar se a gente realmente está confiando nele ou se a gente não vai confiar. Então, nós precisamos reagir de forma madura. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 16 ao 18, diz assim: Por isso não desfalecemos, porque ainda que o nosso homem exterior se desgaste, o interior, contudo, se renova dia após dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação vai produzir um peso eterno de glória, não atentando nós nas coisas que não se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são passageiras, mas as que se não veem são eternas. Amadas, eu amo esse versículo, eu já falei ele várias vezes nos devocionais, mas como Deus tem ministrado no meu coração através desse versículo, que nós não iremos desfalecer. Se nós permitirmos estar na presença de Deus, em comunhão com Ele, em relacionamento com Ele, nós nunca iremos desfalecer diante das adversidades. Porque ainda que o nosso homem exterior esteja cansado, esteja desgastado, despedaçado, quebrado, o nosso interior, ele se renova dia após dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação, amadas, ela está produzindo um peso eterno de glória.
E aquilo que está produzindo vai ser muito maior do que os sofrimentos que a gente está enfrentando. Quando chegar o tempo da exaltação, quando chegar o tempo da honra de Deus na nossa vida, vai ser maior do que os sofrimentos que a gente enfrenta. E a gente não deve se atentar àquilo que nós estamos vendo, porque o que a gente vê com os nossos olhos carnais é passageiro, mas o que a gente não vê é eterno. E lá em Isaías 40, no capítulo 28 a 31, diz assim, um texto muito conhecido também: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento? Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Então, amadas, o profeta Isaías está dizendo aqui: não ouviste que o eterno Deus nem se cansa e nem se fatiga? O nosso Deus, Ele é o Todo-Poderoso. E esse mesmo Deus, Ele faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Então, não sei, amada, se tem alguém aqui nessa noite que está enfrentando também uma situação que está te desgastando, que está te deixando cansada já, fisicamente, espiritualmente, emocionalmente. Você já está desgastada, porque essa situação que você está enfrentando talvez não seja nem uma semana, nem um mês, já tem anos que você está passando por essa situação repetitivamente. Só que existe aqui uma promessa. Por isso que eu amo a palavra de Deus, amadas, porque é ela que nos fortalece, é ela que traz refrigério para a nossa alma. E existe aqui essa promessa, que o Senhor faz forte ao cansado. Então, se você está fraca, se você está cansada, Deus está te fazendo forte nessa noite. E Ele está multiplicando as forças de quem não tem nenhum vigor. Porque os jovens se cansam e se fatigam, e os moços caem de exausto. Mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Então são aqueles que esperam em quem? No Senhor. Em quem que nós estamos esperando? De onde está vindo a nossa força? De onde nós estamos sendo renovadas? O que e quem que tem renovado as suas forças? Nós precisamos, amadas, refletir nisso. Porque se a gente não tiver um cuidado, a gente está esperando do dinheiro. Não, na hora que eu tiver dinheiro, na hora que vier a prosperidade, na hora que vier a bonança, na hora que, sabe, a minha vida financeira mudar, tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar maravilhoso. Os meus problemas vão acabar. Porque eu vou poder resolver todos os meus problemas da minha família. Tudo vai ser resolvido. Será que nós estamos esperando das pessoas? Sendo que as pessoas, elas nos decepcionam. Elas nos frustram. Porque nós também decepcionamos as pessoas, né? Será que nós estamos esperando do ministério? Eu muitas das vezes fiz isso. Às vezes eu estava enfrentando situações tão difíceis, tão complicadas em família, né? Às vezes no trabalho, e eu encontrava força no ministério. Eu falava assim, gente, é lá que eu renovo as minhas forças. Quando eu estou cantando, Deus me renova. E glória a Deus, amadas, Ele renova mesmo. Isso não é uma mentira, Ele renova mesmo. Porque quando nós damos lugar para o Senhor nos usar, Ele nos renova. A gente pode estar despedaçado, mas Ele vem e nos renova. Só que eu não posso achar que a minha fonte inesgotável é do ministério. É daquilo que eu estou fazendo para o Senhor. Não. A fonte inesgotável se chama Jesus.
É dele que vem a nossa força. Então a palavra de Deus está falando aqui, não é aqueles que fazem a obra do Senhor renovarão as suas forças, não. Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, amados. Porque as pessoas nos decepcionam, o dinheiro nos decepciona, a igreja também nos decepciona, o ministério nos decepciona, pastores nos decepcionam. Por isso que a gente não pode ter os nossos olhos nos homens. Os nossos olhos precisam estar no Senhor, porque é dele que vem a nossa força, é dele que vem a nossa esperança. Porque se Deus permitir também um dia com que você se decepcione com tudo aquilo que você achava que, podia contar, e aí quem que sobra? É Deus. Ele sempre vai estar lá de braços abertos. Quando você se decepcionou com tudo e com todos, ele está lá, de braços abertos, nos esperando. Então, amadas, não espere de nada e nem ninguém. Espere no Senhor, porque Ele é a sua força. Ele é que vai te renovar e vai te fazer voar como águia. Amém? Teve uma frase que eu li essa semana e eu achei maravilhoso, eu achei muito forte. Essa frase diz assim: Deus às vezes prova o nosso coração, fazendo com que as pessoas ao nosso redor não enxerguem o nosso valor, para ver se nós estamos buscando a aprovação delas para cumprir o nosso propósito. Então tem hora, amadas, que a gente vai se sentir desvalorizada, a gente vai se sentir como se ninguém estivesse nos enxergando, mas Deus permite, às vezes, isso acontecer para provar o nosso coração, para ver se aquilo que nós estamos fazendo, a gente está buscando a aprovação das pessoas, para cumprir com o propósito que Deus tem para a nossa vida. Amados, nós não podemos esperar a aprovação de ninguém, porque se Deus tem um propósito para a nossa vida, se Deus nos deu uma ordem, faça. Independente se as pessoas estão vendo, se as pessoas estão gostando, se as pessoas vão te elogiar, se elas vão te aplaudir, se elas vão te aprovar, não importa. Faça a vontade do Senhor, porque tem uma pessoa que eu ouvi esses dias falando: eu não quero ser reconhecido pelas pessoas, eu quero ser reconhecido no céu, eu quero ser reconhecido pelo Pai. E isso é uma mais pura verdade, amadas. Do que adianta nós ganharmos o mundo e perdermos a nossa alma? Quantas pessoas ganharam o mundo, foram aplaudidos, foram elogiados, tiveram a aprovação de multidões, mas não foram aprovados por Deus, não foram reconhecidos por Deus. Então importa que nós sejamos reconhecidas pelo Senhor e que a gente cumpra o propósito dele na nossa vida, que a gente faça aquilo que ele nos pediu para fazer, sem nos preocupar se as pessoas irão nos aprovar ou não. Continue fazendo, não desista de fazer aquilo que Deus tem te pedido para fazer, porque a honra vem do Senhor, a recompensa vem do Senhor. Ele está vendo tudo aquilo que nós estamos fazendo, Ele está vendo, sabe, tudo aquilo que a gente tem se dedicado, Ele está vendo tudo aquilo que a gente tem feito nos bastidores que ninguém vê, mas Ele está nos contemplando. A palavra de Deus diz lá em Mateus 6,6: entra para o seu quarto, fecha a porta e conversa com o seu pai, e o seu pai que te vê no secreto te recompensará. Então é Deus que nos vê no secreto, não só no momento que a gente está orando, no momento que a gente está chorando também, no momento que a gente está sofrendo, no momento que a gente está triste, abatido, Ele está nos vendo, mas o teu pai que te vê no secreto te recompensará. Então a recompensa vai vir do Senhor, sempre, sempre, a recompensa virá do Senhor. Então, amadas, a palavra de Deus para nós nessa noite é necessário prosseguir. Independente do que nós estivermos enfrentando, não desista. Não, como se diz, se entregue, né? Como se diz, eu vou deitar e dormir até o milagre acontecer, até a promessa se cumprir.
porque eu não estou aguentando mais. Não, não se entregue. É necessário prosseguir fazendo a vontade do Senhor, fazendo aquilo que Ele te chamou para fazer. Não desista no meio do caminho. Não tente fugir do processo. Porque olha só o que está escrito lá no versículo 3 de Oséias que nós lemos. Versículo 3 do capítulo 6. Conheçamos e prosseguimos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa. E Ele descerá sobre nós como a chuva seródia que rega a terra. E aí eu fiz questão de pesquisar o que é a chuva seródia. Lá na Palestina, eles chamam assim lá o período chuvoso, de chuva temporã e chuva seródia. A chuva temporã é aquela que acontece no outono e a chuva seródia é a que acontece na primavera. Então a chuva temporã que cai no outono, ela especialmente no final de outubro, prepara o terreno para ser lavrado e semeado. E ela também é responsável por irrigar os campos recém-semeados. Então, essa é a chuva temporã. E a chuva seródia é aquela que cai na primavera, principalmente entre março e maio. E é fundamental para fazer com que o grão cresça e produza uma boa colheita. Então, a chuva seródia é essa, que cai na primavera e que é fundamental para fazer com que o grão cresça e produza uma boa colheita. Então, no versículo está falando aqui, ó, como a alva, é a vinda do Senhor é certa, e Ele descerá sobre nós como chuva, e como chuva seródia, que rega a terra. Então, o que isso significa, amadas? Significa que nós podemos estar tão desgastadas, tão cansadas, tão despedaçadas, como uma terra seca, clamando por chuva. Mas como a alva, que a vinda dele é certa, ele descerá sobre nós como chuva seródia que rega a terra. Amém? Então é certo que ele virá, é certo que a chuva seródia virá para regar a terra. E certamente, amadas, vai produzir os melhores frutos. Você está preparada para produzir os melhores frutos na sua vida? Você está preparada para fazer a melhor coisa que Deus tem para fazer na sua vida? Porque, amadas, o que Deus tem para a nossa vida é aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e nem subiu ao coração do homem. É as coisas que o Senhor tem preparado para aqueles que nele esperam. Então é nisso que eu creio, que o Senhor ele tem coisas maravilhosas preparadas para nós. Por isso que eu digo, tudo coopera para o nosso bem. Nenhum sofrimento é em vão. Nada que nós estamos enfrentando será em vão na nossa vida. Porque Deus, Ele tem um propósito em tudo. Ele tem um propósito em tudo. Então, prossigamos e conheçamos. Ou melhor, é ao contrário. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então, continue conhecendo Ele, mergulhando na palavra dEle, mergulhando cada vez mais profundo, buscando conhecimento de quem é o Senhor. Porque olha só o que diz no versículo 6, Deus dizendo: pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Tem pessoas que estão sacrificando em qualquer área, tá fazendo tanto de coisa para Deus, né, em nome de Deus. Só que Deus, ele quer misericórdia e ele quer conhecimento. Ele quer mais misericórdia do que sacrifício. Ele quer mais o conhecimento de Deus do que o holocausto. Então, amadas, nós precisamos buscar o conhecimento de Deus, o conhecimento de quem Deus é. O conhecimento de Deus é que fará a diferença nas nossas vidas, para que nós possamos viver uma vida de maneira sábia, uma vida de maneira madura. Amadas, a palavra de Deus na nossa vida, sendo como um manual para nos instruir, para nos orientar, para nos direcionar em tudo. Como isso faz a diferença, amadas? Eu tenho experimentado disso.
como a palavra de Deus e buscar o conhecimento de quem Deus é tem feito a diferença na minha vida. Porque não que as lutas estão diferentes, né? A gente às vezes passa pelas mesmas provações, só que lá atrás eu não sabia como reagir. Eu reagia de forma imatura, de forma infantil, questionando, murmurando, reclamando, mas agora, cada vez que eu conheço mais ao Senhor, mais maturidade espiritual Ele nos dá e maior forma madura a gente vai ter para poder reagir aos processos, para reagir aos sofrimentos de maneira sábia, de maneira madura, não olhando mais com os olhos carnais, mas com os olhos espirituais, entendendo que tudo que o Senhor faz, Ele tem um propósito, e tudo será para a glória do nome dEle. Então essa, amadas, é a palavra que o Senhor ministrou ao meu coração nessa tarde, sabe, que me trouxe assim uma chuva de ânimo, porque tem hora que a gente se sente desanimado, né? A gente se sente esgotado, mas como está escrito lá em 2 Coríntios, nós não iremos desfalecer, porque ainda que o homem exterior se desgaste, o interior vai sendo renovado, dia após dia. Então por fora a gente pode estar quebrado, despedaçado, mas no interior nós estamos sendo fortalecidas, nós estamos sendo aperfeiçoadas, estamos sendo preparadas para que o nome do Senhor seja glorificado na nossa vida, porque grandes coisas Ele fará em nós primeiro e depois através de nós. Amém? Então essa palavra que possa ter ficado como uma resposta para você que está aí enfrentando um cansaço físico, espiritual, emocional. Saiba que se você esperar no Senhor, Ele vai renovar as suas forças e você vai voar como águia. Você vai correr e não se cansar. Amém? Toma posse dessa palavra nessa noite. E, como vocês sabem, não pode faltar o louvor para fechar com chave de ouro. Amém? Não sei se vocês conhecem, mas quem não conhecer, eu quero que você medite na letra deste hino. Amém? Que o Espírito Santo do Senhor possa falar ao seu coração. Aleluia, Jesus. Não sirvo pra viver, Senhor, sem teu poder. Não sirvo pra andar sem tuas mãos pra me guardar. Não sei pra onde ir, teu amor é meu refúgio. Debaixo de tuas asas, Deus está todo no meu mundo. Não sirvo pra viver sem esperar a tua essência. É impossível, Deus, viver sem a tua presença. Não sirvo pra viver longe do teu amor. Já decidi pra sempre, sou teu adorador, Senhor. Não serei capaz de viver sem te adorar. Não serei capaz de viver sem te adorar. Não serei capaz de viver sem teu amor. Não
capaz, Jesus. Não serei capaz, Jesus. Não serei capaz de viver sem teu amor. Não sobreviverá sem te adorar, sem te adorar, sem te adorar, sem te adorar. Sobreviverá sem te adorar. Um adorador, um adorador, um adorador, sem te adorar não sobreviverá. Eu sou teu adorador, não serei capaz te adorar. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, amém, amadas. Me perdoe, esse hino fala muito comigo, muito, 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 e aí a gente não consegue deixar de se emocionar. Mas eu espero que o Senhor tenha falado ao coração de cada uma de vocês nessa noite, amém? E aí eu queria fazer uma oração aqui para nós agradecermos ao Senhor. Querido Deus e Pai, Senhor, eu sou grata, Deus, por essa palavra. Jesus, eu sou grata, Deus, por ter falado comigo primeiro. E eu tenho certeza que o Senhor falou aqui, Deus, com cada uma das minhas irmãs. Pai, no nome de Jesus, nos ensina, meu Pai, a confiar e a crer que o Senhor está no controle de todas as coisas, Pai. A tua palavra diz que tudo vai cooperar para o nosso bem. Todas as coisas, Pai, os sofrimentos, as lutas, as provações, as alegrias também, Pai, tudo vai cooperar para o nosso bem. O Senhor tem um propósito em todas as coisas, Pai. Nada é em vão. Pai, eu te peço, Deus, sobre a vida da minha irmã, que tem, Senhor, se sentido cansada, que tem sentido as forças já esgotadas, Pai. Que o Senhor, Pai, faça como a tua palavra diz aqui em Isaías 40. O Senhor multiplica a força do cansado. E o Senhor, Pai, vai dar vigor para aquele que está, Senhor, desfalecendo. Porque aquele que espera no Senhor renovará as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, Pai. Assim eu te peço, Deus, fortalece, Deus, as tuas filhas, Pai. Não deixe elas desistirem no meio do caminho, Pai. Que elas possam, Deus, não se atentar às coisas que elas estão vendo com os olhos carnais. Porque aquilo que nós vemos com os olhos carnais é passageiro, Deus. Mas aquilo que nós podemos enxergar com os olhos espirituais, isso é eterno. E a nossa leve e momentânea tribulação, ela vai produzir um peso eterno de glória. O nome do Senhor será glorificado nas nossas vidas, Pai. E tudo vai valer a pena. É nisso que eu creio. Então não nos deixe desistir no meio do caminho, Pai. Que os nossos olhos estejam no Senhor. Que os nossos olhos estejam em Ti, porque do Senhor vem a nossa alegria, do Senhor vem a nossa paz, do Senhor vem a nossa esperança, Pai. E é nisso que eu creio. Então assim, Pai, eu te peço nessa noite e te agradeço, em nome de Jesus. Amém, amadas? Obrigada pela presença de cada uma de vocês. Só Deus mesmo para recompensar a vida de vocês por estarem aqui. E principalmente, não por causa de mim, mas para meditar na palavra do Senhor. Para que o Senhor pudesse estar renovando você, né? Assim como Ele me renovou nessa tarde. E me renovou aqui agora também. Porque a palavra do Senhor, ela se renova dia após dia. Amém? Então que Deus continue abençoando, fortalecendo a vida de cada uma de vocês, né?
Que os olhos de vocês estejam no Senhor e não no problema, porque dele virá a sua esperança. E você pode ter certeza, minhas queridas, vai valer a pena. Tem até uma música que fala, né? Quando o grande dia chegar, vai valer a pena. Tudo vai valer a pena. E o nome do Senhor será glorificado na nossa vida. Amém? Então que Deus continue abençoando a vida de vocês. E se Deus quiser, daqui a 15 dias nós estaremos aqui novamente. Amém? Deus abençoe. Fiquem com Deus. Boa noite. Paz do Senhor para todas. Amém? Obrigado. Fica com Deus.